Tu és meu Deus, em quem confio. O meu lugar de descanso. Minha rocha, aonde estou firmado, e nele estou seguro. Meu refúgio és, o Senhor me fortalece e renova as minhas forças. Ele olha para mim com seus olhos de amor e me vê como um filho, pois Ele é um pai de amor. Me ama, Ele me ama. Meu Pai, meu Pai, Pai. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live 2023 Café com Deus Pai, com a presença do autor do nosso best-seller, Pastor Júnior Rostirola, e hoje também com a participação do querido Eliezer de Tarsis. Então, eu tenho certeza que serão momentos incríveis que passaremos juntos. E você não pode ser abençoado sozinho. Clique no aviãozinho, compartilhe essa live com o maior número de pessoas para que mais e mais vidas sejam abençoadas também. Não é porque eu mereço, é graça. 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 O que tu dizes sobre mim é o que eu sou, é o que eu sou. O que tu dizes sobre mim é o que eu sou, é o que eu sou. Filho amado, filho amado, filho amado, filho amado, filho amado, filho amado. Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas, você de perto e de longe, que está realmente empolgado, empolgada para esta live, onde todos nós juntos estaremos ouvindo a palavra do Senhor e também cantando louvores a Ele. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Hoje é um dia para nós pararmos e refletirmos. Aliás,
Ele doou sua própria vida na cruz do Calvário por todos nós. O livro do profeta Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, libertos para viver a sua liberdade. Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Hoje somos milhares de pessoas lendo o Devocional Café com Deus Pai em todo o Brasil, e não só no Brasil, em tantos outros lugares. E Deus tem feito tantas coisas lindas, quanta experiência que nós estamos vivendo, não é verdade? Momentos onde nós realmente estamos próximos do Papai, daquele que realmente nos criou, daquele que nos conhece por dentro e por fora. Hoje eu quero falar do tema Inquietações da Alma, um tema realmente muito propício para os dias de hoje. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão inquietas, estão realmente vivendo dias difíceis. E eu fui pesquisar o que significava a palavra inquietação, e diz assim: inquietação significa o estado de turbulência, perturbação, apreensão, ausência de sossego. O inquieto é um indivíduo oscilante, agitado e apreensivo. Alguém que literalmente observa o vento. E uma das coisas que eu tenho falado é que quem observa o vento perde a fé. Você não pode ficar focado no vento, porque se você ficar observando o vento, você vai perder a fé, você vai perder o melhor, você vai perder aquela palavra liberada sobre a sua vida. Nada adianta você ser bem-sucedido em algumas áreas da sua vida e você não ter paz, não ter alegria, não viver as promessas, os propósitos de Deus. Nada adianta. Há muitas pessoas correndo atrás de realizações pessoais, mas que não estão de fato no centro da vontade do Pai. E isso gera uma insatisfação, porque nós só seremos satisfeitos realmente na presença do Senhor. Quem tem Deus Pai tem tudo, não tem falta de nada. E quando você realmente entende isso, você não observa o vento, você vive pela fé, você vive pela palavra liberada sobre a sua vida. O livro de Eclesiastes 11:4 diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Essa mensagem é para aquele que está confuso entre o propósito e os ventos da vida. Eu não sei, talvez está falando fortemente ao seu coração, porque talvez nesse exato momento você está vivendo uma turbulência, momentos difíceis. A vida machuca, mas entenda uma coisa nessa noite: Deus cura. Deus é capaz de superar as nossas expectativas. Deus é capaz de nos levar além, de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas coisas o diabo impediu você de fazer por conta daquilo que poderia acontecer? Quantas coisas você acabou não fazendo por conta de observar os ventos da vida? Só o pensamento de alguém não gostar de você já te paralisou. Eu lembro que na minha infância, quando eu ia para a escola, quando eu entrava naquele ambiente de sala, eu já ficava completamente paralisado. Por quê? Porque na minha mente eu já pensava: eles estão falando de mim, eles estão rindo de mim. Eu sempre observei os ventos na minha infância, na minha adolescência e parte da minha juventude. Mas quando eu aprendi que eu tinha que realmente observar a palavra, que eu tinha que realmente ter fé no Senhor, me entregar totalmente a Ele, eu parei de observar os ventos da vida, das circunstâncias contrárias, e comecei realmente a viver o sobrenatural. Nessa noite, o Senhor quer te levar para um outro nível. Ele quer fazer com que você passe de fase, que você avance, que você consiga ir além. Ele não quer que você fique paralisado nesse problema, nessa circunstância contrária. Ele não quer que você fique paralisado, paralisada nessa crítica, nesse abuso que você sofreu na infância, na adolescência, ou vem sofrendo emocionalmente ou até mesmo fisicamente. Ele não quer que você fique paralisado nessa traição, nessa deslealdade. Ele não quer.
Ele quer que você flua, Ele quer que você vá além, Ele quer que você realmente entenda que nele você pode todas as coisas. Ele não quer que você fique paralisado nessa doença física que está momentaneamente no seu corpo. Não, Ele pode te curar, Ele pode te sarar. Ele não quer que você fique paralisado, paralisada nessa depressão que tem te afundado dia após dia. Não, o Senhor, Ele tem os melhores sonhos, os melhores projetos para todos nós. Mas o que nós precisamos é confiar plenamente nele, plenamente nele. Eu acabei de ler: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Observar o vento é o mesmo que você ficar pensando: será que serei aceito? Será que eles gostam de mim? Será que vou dar conta? Será que de fato eu vou ser feliz? Será que é possível realmente viver o que o pastor Júnior está falando nessa live? Será que eu posso receber a cura? Será que a minha vida pode ser transformada? Será que os meus sonhos podem ser realizados? Será que eu posso viver realmente na abundância e não na escassez? Será que existe isso de fato? Observar o vento é você realmente desacreditar. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Olha que lindo esse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Observar o vento é achar vários motivos para você não perdoar. Observar o vento é você achar vários motivos para você não amar, para você não continuar, para você ficar preocupado, ansioso, ansiosa. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Quantos de vocês não começaram aquilo que Deus falou por observar os ventos? Quantos de vocês não deram o primeiro passo daquilo que de fato Deus tinha falado ao seu coração, falado a você, por observar os ventos? Sempre tem quem diga que Deus é um Deus pontual. Sabe, esses dias eu estava pensando, e uma das coisas que eu realmente gosto de fazer quando eu leio a palavra de Deus é meditar e tentar entrar no texto. E eu estava entrando no texto onde falava daquela passagem que Marta e Maria estavam esperando Jesus e Lázaro, seu irmão, estava morto. Sabe, eu penso que no nosso relógio, no nosso tempo, Deus não é pontual. Há quem diga que é, mas eu acredito que não. Eu até costumo dizer, olha, pergunta para Marta e Maria que estavam esperando Jesus. O seu irmão estava morto, enterrado, e ele vai aparecer depois de 4 dias. Sabe, alguns de nós confiamos plenamente que Jesus morreu na cruz, que Ele levou sobre si as nossas dores, que levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, libertos. Cremos, mas sabe que quando Ele não faz o nosso tempo, é o suficiente para não confiarmos mais. Quando Ele não age no nosso tempo, é o suficiente para nós desacreditarmos. É o suficiente para nós realmente começar a acreditar em algumas mentiras, começar a acreditar que, de fato, para nós não é possível. Talvez você esteja nesse estágio. Talvez você esteja pensando exatamente isso: pastor, para mim as coisas não acontecem, para mim as coisas têm sido tão difíceis. Ei, você é um filho, você é uma filha amada. Talvez você tenha se programado para receber tudo no seu tempo. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Às vezes você está em meio a um processo e já deixou de acreditar por conta de observar os ventos. Sabe, tem processo que nós precisamos passar. Eu costumo dizer que o processo ele é tão importante quanto a promessa. É muito bom estar na promessa, é muito bom desfrutar da promessa, mas o processo nos forja, o processo nos prepara para coisas maiores. E é exatamente isso que Deus
tem para cada um de nós coisas maiores, coisas grandiosas. Sua alma pode estar inquieta, mas a solução pode estar logo ali. Talvez você tenha dito, agora é uma hora ruim, porque eu estou velho demais. Talvez você está dizendo, agora é uma hora ruim, porque realmente eu esperava em tal tempo, mas não aconteceu. Talvez você tenha dito, agora é uma hora ruim, porque eu já fui traído, traída. Eu já vivi dias difíceis, eu já recebi um diagnóstico ruim. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, era uma hora ruim. Olha o que diz o texto em Mateus 14, versículo 14 em diante. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Os discípulos estão falando, olha, além de nós estarmos num lugar deserto, já está ficando tarde, já era uma hora ruim. Manda embora a multidão, eles disseram, para que possam ir aos povoados comprar comida. Sabe, Jesus está dizendo, olha, ou melhor, os discípulos estão dizendo, olha, é melhor mandar a multidão ir embora, Jesus. Mas Jesus, ele tinha um propósito muito maior para aquela multidão. Ele iria multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 5 homens, sem contar mulheres e crianças. Aproximadamente cerca de 15 mil pessoas estavam na frente de Jesus, faminta. E Jesus está ali realmente para fazer algo gigantesco, um milagre realmente tremendo na vida deles. O grande problema é que muitas vezes a nossa vista é a maior inimiga da nossa visão. Nós ficamos focados no que está ao nosso redor, nas circunstâncias. E as circunstâncias, elas não sustentam a nossa fé. Sabe que todos realmente estavam ali com grandes expectativas e Jesus vai realmente agradecer ao Pai e começar a partir os pães e os peixes. E acontece uma multiplicação a ponto de alimentar toda aquela multidão. E diz o texto que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu profetizo sobre a sua vida, vai dar e vai sobrar. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de paz. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de alegria. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de renovo, um tempo de novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Então, depois de Jesus ter alimentado toda aquela multidão, ele vai enviar os discípulos para uma tempestade. Não foram os discípulos que escolheram estar na tempestade, mas Jesus está enviando eles. Olha o que diz o texto em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ele deu a sua palavra, ele deu uma ordem, e Jesus, ele com certeza jamais iria abandonar os discípulos. Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Você tem uma palavra liberada sobre a sua família. Você tem uma palavra liberada sobre os seus negócios. Então, se você tem uma palavra, acredite, creia que é possível. Só não será possível se você observar os ventos, se você ficar com essa inquietação dentro de si a ponto de tirar sua paz, a ponto de tirar a sua visão de fé e confiança. Olha o que diz o texto, na continuidade, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus, ele envia os discípulos e ele sobe ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Olha só, o seu oponente, o vento, soprava contra os discípulos. Quantas vezes você realmente está no meio de uma tempestade? Deixa-me te perguntar uma coisa nessa noite: quem vai vencer? Quem vai vencer, o seu oponente, o vento, ou a sua fé? Quem vai vencer? A palavra de Deus sobre a sua vida ou o seu oponente, o vento? A fé ou o medo?
A inquietação ou a paz? Me diz, quem vai vencer? Se os discípulos soubessem que iam enfrentar uma tempestade, eu acredito que eles não entrariam naquele barco. Mas sabe, existia uma palavra liberada sobre eles. Jesus tinha dado uma ordem. Se Jesus falou, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Sabe, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você realmente tem um Deus presente. A Bíblia também diz que Deus não dorme nem cochila, mas trabalha em favor daqueles que realmente temem a Ele, confiam nele. Então, acredite, às vezes a gente sabe demais, às vezes a gente observa demais, às vezes a gente critica demais, às vezes a gente fala demais, não é verdade? Às vezes até a gente se vitimiza demais, e isso é observar os ventos. Jesus ele vai aparecer na 4ª vigília da noite. Jesus não apareceu na 1ª vigília, diz o texto, nem na 2ª, nem na 3ª, não. Ele vai aparecer na 4ª vigília. Lembram do texto? Subiu sozinho ao monte para orar. E o mar estava localizado bem abaixo do monte. Então Jesus estava orando no monte, mas ele estava observando os discípulos no meio da tempestade. Ele não parou a tempestade, mas ele os via nela. Não é porque você não vê Jesus que ele não está contigo. Quer ver só um exemplo? Olha só, você não está mais me vendo. E não é porque você não me vê que eu não estou nessa live. Entenda nessa noite, não é porque a tempestade está acontecendo na sua vida que Deus saiu de cena. Não quer dizer que Ele não está te vendo. Não é porque o tempo está demorando que eu vou desistir de acreditar que o Senhor vai transformar minha realidade. Você precisa acreditar, você precisa crer que nele tudo é possível. Pense nisso nesse momento. Deus quer falar ao seu coração, então medite ao som dessa canção, abra o seu coração, fale com o Senhor, porque Ele está contigo sim, Ele está te vendo, Ele está realmente diante de você. Receba alívio e tenha certeza que Deus Pai jamais te deixará, sempre permanecerá contigo. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir, somente creia. E você não vai chorar mais, você não vai sofrer mais, pois Ele é fiel. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir, somente creia que Ele pode fazer. Você não vai chorar mais, você não vai sofrer mais, pois Ele é fiel. E tudo que Ele te prometeu
somente creia que Ele pode fazer. Você poderia estar no céu, mas escolheu estar aqui, dentro de mim. Veio e me refez segundo o teu querer. Pra tua vontade eu cumpri. Eis-me aqui, como vaso nas mãos do oleiro estou. Como um filho nos braços do Pai eu sou. Pra sempre te amarei, com tudo que tenho e sou. Estou em suas mãos, Senhor. Minha vida te entreguei, te amo. Oh, pra sempre, pra sempre te amarei, com tudo que tenho e sou. Estou em tuas mãos, Senhor. Minha vida te entreguei, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Você poderia estar no céu, mas escolheu estar aqui, dentro de mim. Vem e me refez segundo teu querer. Pra tua vontade eu cumpri. Ele estava observando os discípulos o tempo todo, assim como ele vem também observando você. Ele está com os seus olhos voltados para todos nós. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. A Bíblia não diz que eles estavam com medo até Jesus chegar. Eles ficaram com medo quando Jesus apareceu. Sabe, às vezes o momento quando Ele está mais perto é o momento que o vento está nos trazendo mais medo. É o momento que o vento está realmente nos assustando. Diz o texto que eles ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, com dúvida e ao mesmo tempo curioso, porque ele acabara de presenciar o milagre que Jesus fez na multiplicação dos pães e dos peixes, ele vai dizer o seguinte: "Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Algo me ensina aqui. Diz o texto que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Mas na verdade ele estava andando sobre a palavra de Jesus. Naquele momento Jesus poderia ter acalmado a tempestade, claro que poderia. Mas naquele momento Jesus decide dar uma palavra para Pedro: venha, Pedro. Jesus não acalma a tempestade, mas libera uma palavra para Pedro andar sobre as águas. O milagre está acontecendo. Pedro está andando sobre a palavra de Jesus, sem notar o vento. Realmente está provando de um grande milagre. Veja bem, e preste bem atenção nisso. Jesus não parou o vento, mas liberou uma palavra. Sabe, nessa noite, você que está me assistindo, talvez Jesus não vai parar o vento, talvez Jesus não vai parar as circunstâncias contrárias, mas Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida, e a palavra é que nele você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Ele libera uma palavra nessa noite dizendo que Ele está contigo, que você não está só, que você não está só. Nele você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. A Bíblia diz que depois de Pedro caminhar sobre as águas, em direção a Jesus, ele reparou o vento. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me, salva-me. Qual é mais forte? A palavra liberada por Jesus ou o vento? Qual é mais forte? Eu quero que você realmente responda para você mesmo. O vento não tinha poder de fazer Pedro afundar, porém ele afundou por conta de tirar os olhos da palavra. Entenda que os ventos contrários da sua vida não têm poder de fazer você afundar. Eu vivi dias difíceis na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, e até hoje tem dias difíceis, tem ventos contrários. Mas sabe que todos os ventos contrários que eu vivi anos atrás, quem conhece da minha história sabe. Se você não conhece, eu realmente fui órfão de pai vivo. Eu fui paralisado durante muitos anos da minha vida. Até os meus 22 anos, eu acreditava em muitas mentiras, eu observava ventos contrários. Mas sabe que nenhum vento pôde realmente me paralisar. Nenhum vento pôde desfocar eu do propósito de Deus. A palavra sempre será mais forte do que as circunstâncias contrárias. A palavra sempre será mais forte do que os ventos contrários. Então creia que os ventos contrários cooperarão para o seu bem. Vai te lançar, assim como Golias lançou Davi. Entenda que as circunstâncias contrárias muitas vezes nos revelam, nos mostram realmente coisas extraordinárias e também nos lançam para voos maiores. Hoje eu sou muito mais forte do que ontem, porque os ventos contrários me ensinaram, me fizeram realmente ver que no Senhor tudo é possível, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então entenda nessa noite: as circunstâncias ruins da sua vida não têm o poder de destruir os propósitos que Deus tem para você. Entenda isso. Tudo que realmente você precisa é crer. A fé é você colocar os olhos na bondade de Deus, saber que o seu favor está sobre a sua vida. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Se tudo piorar e tudo ficar contra você, Deus é a sua segurança. Você não está sozinho. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, Ele apresentou a ela uma água que era capaz de saciar a sua sede interior. Aquela mulher que estava realmente com graves problemas, ela muitas vezes corria para os seus relacionamentos disfuncionais. Ela realmente era uma mulher vazia, mas quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus deu água viva.
Jesus deu uma água para que ela nunca mais tivesse sede. Nessa noite o Senhor quer derramar sobre você a água viva que só Ele tem, para que você nunca mais tenha medo, para que você nunca mais tenha sede, para que você nunca mais duvide do seu poder e do seu agir, para que você nunca mais duvide da sua presença. Não é que os céus vão se abrir, não, os céus já estão abertos sobre você. Ele já conquistou tudo na cruz do Calvário. Então pare e reflita nessa noite. Jesus saciará à medida que você demonstrar sede. Eu quero deixar aqui algumas palavras liberadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Em Salmos 94, 19, o salmista diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ainda o salmista diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 4. E 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pense nisso. Nessa noite, decida confiar plenamente no Senhor, porque só assim você desfrutará de grandes milagres. Eu estive aqui nessa live para dizer a você que é possível sim, que você realmente pode vencer, que você pode ir além das suas expectativas, que você pode realmente ser feliz, ser realizado, ser satisfeito, mas só em Jesus. Receba essa palavra no seu coração e ao som dessa canção, ore ao Senhor, medite, porque daqui a pouco eu estarei orando com você mais uma vez e juntos nós vamos selar essa palavra que o Senhor nos entregou nesta noite. Não poderei pagar o que você me fez. Se entregou na cruz por me amar. Não olhou pro meu pecado, não olhou pras minhas falhas, se importou com minha distância de ti. Não olhou pra quem eu era, mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era um pecador, mas agora eu sou filho, filho de Deus. Entenda, você é filho, você é filha. E nesse momento nós preparamos um presente especial para sortear nessa noite. Uma arte profética da mulher samaritana na beira do poço com Jesus. Realmente uma arte linda e nós queremos sortear, então confere aí. Eu já volto para orar por você e com você. Muitas pessoas estão com grande expectativa de receber em sua casa essa linda tela profética. Isso mesmo, essa tela que foi pintada exclusivamente, feita para esse momento do Café com Deus Pai. E olha só, para ter a chance de ser abençoado com esse presente, você precisa participar do sorteio.
essa live ficará salva e na legenda estarão todas as regrinhas que você precisa saber. Fique ligadinho porque já já você poderá participar desse sorteio. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era um pecador, mas agora eu sou filho de Deus. Mas agora eu sou filho de Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. 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 Meus queridos, vamos agora, nesse momento, orar ao Senhor para que nós possamos juntos aplicar fé na palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas nessa noite. Oremos então. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te damos graças, Senhor. Eu oro por cada vida, Senhor, que assistiu essa live ou que vai assistir ainda, Senhor, que todas as palavras que foram liberadas possam realmente se concretizar nas suas vidas. Senhor, que todo medo, que toda circunstância contrária caia por terra. Senhor, que em todo tempo cada um deles possam realmente confiar plenamente em Ti, piamente em Ti, Senhor, acreditar que tudo é possível àquele que crê. Então faça com que cada vida que está assistindo essa live neste exato momento possa realmente se entregar totalmente a Ti, Jesus, confiando que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu oro abençoando as suas vidas, eu oro abençoando suas famílias, eu oro abençoando os seus negócios, Senhor, que eles possam viver novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Essa é minha oração em Teu nome, Jesus. Amém. Você que crê, diga amém. Isso, meu querido, minha querida, com certeza você viverá grandes coisas a partir de hoje. E eu tenho mais um presente para você. Amanhã, às 19h30, estaremos transmitindo ao vivo no canal do YouTube da Igreja Reviver o especial de Páscoa, um espetáculo realmente
que faz todo sentido para a sua vida, onde nós vamos estar realmente relembrando a história de Jesus. Vale muito a pena, a equipe está montando uma estrutura de transmissão para abençoar a sua vida. Então não perca por nada, eu vou deixar aqui o link nos meus stories para que você seja abençoado também. Amém, queridos? Eliezer, que alegria poder recebê-lo, que pena que está acabando. Meu amigo, você realmente é uma referência, um cara que eu me inspiro muito. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de estar nesta live tão especial, neste dia tão especial. Eu estou realmente com meu coração alegre por recebê-lo. Eu também estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe esse projeto grandioso, que Deus abençoe você que está em casa aí assistindo. Espero que você tenha sido muito abençoado e recebido muito de Deus. O Eliezer é uma referência, né? Deus tem usado ele de forma tão linda. Quando ele abre a boca, realmente ele ministra no mais profundo dos nossos corações. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Estamos aí finalizando então mais uma live. Eu quero aqui deixar para você a frase do nosso devocional de hoje. Jesus o saciará à medida que você demonstrar sede. Então, que você possa realmente demonstrar todos os dias o quanto você precisa dele, o quanto ele é importante para a sua vida. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, amo vocês e vamos juntos na jornada Café com Deus Pai, uma experiência com aquele que realmente nos criou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe poderosamente.